Terminamos o capítulo 1 e hoje vamos iniciar o capítulo 2, Romanos 2, a partir do versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade, contra os que praticam tais coisas. Tu, ó homem, que condenas os que praticam tais coisas e fazes as mesmas, pensas que te livrarás do juízo de Deus? Ou desprezas a riqueza da sua bondade, tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento? Mas, segundo a tua dureza e coração impenitente, acumulas contra ti mesmo ira para o dia da ira e da revelação do justo juízo de Deus, que retribuirá a cada um segundo o seu procedimento. A vida eterna aos que, perseverando em fazer o bem, procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas ira e indignação aos facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Tribulação e angústia virão sobre a alma de qualquer homem que faz o mal, ao judeu primeiro e também ao grego. Glória, porém, e honra e paz a todo aquele que pratica o bem, ao judeu primeiro e também ao grego. Porque para com Deus não há acepção de pessoas. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se, no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Muito bem, irmãos, esse é o texto que temos diante de nós. O apóstolo Paulo vem desde o versículo 18, descrevendo a condição humana de pecado, a perversão do homem, que troca a verdade pela injustiça, que muda a glória de Deus pela glória de imagens, de animais e toda sorte de ídolos. Nós vemos aqui que a presença do pecado na vida dessas pessoas se dá por conta da opção que elas fizeram em suprimir o conhecimento de Deus em seus corações. Porque o que de Deus se pode conhecer é revelado a eles, como diz lá o versículo 20, 21. O conhecimento de Deus pode, em certa medida, pode ser capturado, pode ser percebido pelas pessoas todas no mundo por meio das coisas criadas. Vários atributos de Deus são conhecidos nas coisas criadas. Por isso, então, os homens são indesculpáveis. Então, Paulo vem argumentando isso e dizendo, inclusive, que estes homens que fazem dessa maneira, que suprimem o conhecimento de Deus, se consideram sábios, mas pervertem todas as coisas, Deus julga ou condena eles, entregando eles a si mesmos, entregando eles para cometerem todo tipo de torpeza. A gente viu isso do versículo
28 em diante, o 28 diz, do capítulo 1, né? Por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem coisas inconvenientes. Então, eu disse, inclusive, na semana anterior, em que nós refletimos nesse passo final do capítulo 1, que a pior coisa que Deus pode fazer por alguém é deixar que essa pessoa dê livre curso ao seu pecado, sem qualquer freio, sem qualquer limitação. Porque quando nós somos entregues a nós mesmos, nós nos distanciamos cada vez mais de Deus e acumulamos sobre nós mesmos a ira de Deus. Né? Melhor é quando o Senhor Deus põe termo ao nosso pecado, põe limite, nos freia naquilo que estamos fazendo de errado. E a intenção do apóstolo Paulo em falar sobre isso não é que os crentes interpretem a realidade como sendo, como havendo uma diferença muito grande entre aqueles que estão fora da igreja e cometem todo esse tipo de torpeza, de nós que estamos numa igreja e, em tese, não cometemos toda essa torpeza. Porque o apóstolo Paulo vai dizer agora no capítulo 2, nesse texto que nós lemos, que Deus não faz acepção de pessoas, no versículo 11, e que nós somos indesculpáveis quando julgamos quem quer que seja e não olhamos para a nossa própria vida e não percebemos aquilo de errado que consta no nosso coração. Então, o apóstolo Paulo diz: és indesculpável homem quando julgas quem quer que seja, porque no que julgas o outro, a ti mesmo te condenas. Meus irmãos, esse é um problema muito sério da nossa natureza humana. A gente tem a tendência de tratar o pecado do outro com muito maior severidade e dureza do que o nosso próprio pecado. Ao refletir sobre o procedimento errado de alguém, a nossa tendência é vestir uma toga e estabelecer o que é certo e o que é errado, e dizer, ou pelo menos sentir ou refletir internamente, o que deveria acontecer a essa pessoa pelo erro que ela cometeu. Mas a palavra de Deus nos orienta que nós não devemos agir dessa forma, vestindo uma toga, nos pondo na posição de juízes, porque quando nós julgamos o outro, nós estamos, ao mesmo tempo, condenando-nos a nós mesmos, se nós não fizermos uma reflexão bem feita do nosso próprio coração, meus irmãos. Então, a gente precisa ter essa noção. Veja, a Bíblia não vai, nem nesse texto, nem em outro texto qualquer, dizer que nós devemos ser lenientes com o pecado das pessoas. Imagine, por exemplo, uma igreja que não trata o pecado de ninguém. O que pode resultar disso, dessa leniência com o pecado dos membros de uma igreja? Imagine se os crimes, imagine se os erros de uma população não fossem corrigidos por um sistema de justiça minimamente justo. Que tipo de mundo nós viveríamos se o erro não fosse tratado, né? Então não é a leniência com o erro que a Bíblia está promovendo, mas sim essa atitude pessoal nossa de olhar para o pecado das pessoas e julgar
automaticamente, muitas vezes de forma leviana, ou seja, irresponsável, irrefletidamente. É isso que nós devemos evitar, meus irmãos. Precisamos olhar para o nosso próprio coração. Porque ao condenarmos pessoas, nós estamos agravando diante de Deus a nossa própria condição. Há coisas que podem estar ocultas aos olhos das pessoas, mas que não estão ocultas aos olhos de Deus. Há coisas que nós podemos até nem mesmo perceber que há de errado no nosso coração, mas o Senhor Deus conhece todas as coisas. E até aqueles que, como diz lá na frente, né, os que sem lei pecaram, sem lei perecerão, ou seja, aqueles que não tiveram consciência do próprio erro, eles serão condenados mesmo sem terem essa consciência, porque Deus é o juiz de todas as coisas. E aqui o apóstolo Paulo faz algumas perguntas retóricas no versículo 3, no versículo 4. Versículo 4, por exemplo, diz aqui: desprezas a riqueza da bondade e tolerância e longanimidade, ignorando que a bondade de Deus é que te conduz ao arrependimento. Ou seja, você está julgando o pecado do outro, você está julgando o pecado do outro, você está ignorando que Deus é bom, que Deus é tolerante, que Deus é misericordioso. Você deveria estar imitando essas qualidades de Deus, imitando a sua paciência, a sua bondade, a sua tolerância. Você pensa o quê? Que quando você se arrepende é mérito seu? Não, ele diz aqui, é a bondade de Deus que te conduz ao arrependimento. Quer dizer, não há qualquer mérito em você que se arrepende dos seus pecados em relação àquele que não se arrepende. Porque se você se arrepende, se você tem alguma noção do erro que você está cometendo e você muda o curso da sua vida, não atribua isso a alguma coisa que vem de você mesmo, mas é o próprio Deus que te conduz a isso. Então, a ênfase do apóstolo Paulo é essa: nós não podemos nos considerar superiores a ninguém. E ao longo dessa carta vai ficar muito clara esses dois grupos que ele está trabalhando, os gentios e os judeus. E a ênfase dessa primeira parte da carta é mostrar que judeus não têm qualquer vantagem nessa questão espiritual em relação aos gentios. E vice-versa. Porque todos estão na mesma condição diante de Deus. Todos são carentes da graça e da misericórdia de Deus, né? E o Senhor Deus, ele vai tratar cada um de acordo com o seu procedimento, diz o versículo 6. O Senhor Deus vai tratar cada um. Vai dar a vida eterna àqueles que perseveram em fazer o bem, àqueles que procuram glória, honra e incorruptibilidade, mas também retribuirá com ira e indignação aqueles que são facciosos, que desobedecem à verdade e obedecem à injustiça. Facciosos aqui tem a ver com disputas, aqueles que criam partidos, aqueles que criam divisões, né? Aqueles que não têm em vista a unidade da igreja, mas que acabam criando facções, criando divisões no meio da igreja, né? Então o Senhor está atento a tudo isso. Quer dizer, você, talvez nessa reflexão de Paulo, a gente poderia fazer essa pergunta, né? Você está olhando para aquela perversão que determinados homens e mulheres cometem lá do lado de fora da igreja, mas tem gente aqui que desobedece à verdade e que obedece à injustiça, que cria divisão. Então, o Senhor Deus está atento a tudo isso, né? O Senhor Deus, ele é o juiz que vai julgar, como diz o versículo 16, os segredos dos homens.
em conformidade com a lei dele, com o Evangelho. Então, meus irmãos, nós precisamos estar atentos às inclinações do nosso coração. Nos momentos que vem aquela... como é que eu posso dizer? Aquele sentimento de querer ver a justiça se estabelecendo no nosso país, de querer ver o pecado das pessoas sendo punido de forma exemplar. Quando vem no nosso coração aquela sede de justiça e de vingança, a gente precisa arrefecer esse sentimento e ponderar sobre a nossa própria vida e o nosso coração. Clamar a Deus, em primeiro lugar, para que Ele tenha misericórdia sobre nós e os nossos pecados. E aí estaremos aptos a olhar também para o pecado dos outros e clamar a Deus: Senhor, tenha misericórdia. Senhor, corrige essas coisas erradas que estão acontecendo. Então, que Deus nos dê sabedoria, que Deus nos dê essa noção bem esclarecida. Uma coisa que a gente não aprende na escola, e eu acho que na cultura brasileira a gente também aprende muito pouco nas nossas famílias, no nosso contexto, é fazer autorreflexão. É pensar sobre nós mesmos. É fazer perguntas para o nosso próprio coração. Por que você está pensando assim? Por que você está tendo esse sentimento? Falar para si mesmo, não é para o outro. Falar para si mesmo, por que você está tendo esse sentimento? O que te faz desejar isso que você está desejando? Quais são as tuas motivações? Ao olhar isso na vida de alguém, você está deixando de ver aquilo que está escondido lá dentro do teu coração. Então, essa autorreflexão, isso precisa ser desenvolvido na nossa vida. E isso não impede, obviamente, de nós tratarmos o pecado dos outros como precisam ser tratados. Inclusive, tivemos o curso Novos Membros, tivemos a última aula que a gente trata sobre disciplina eclesiástica e a importância disso na vida da igreja. O conselho, a liderança precisa tratar o pecado de quem está cometendo o pecado. Nós somos responsáveis, como igreja, como membros uns dos outros, pela santificação uns dos outros. Então, isso é verdade. Agora, ao fazermos isso, a gente não pode deixar de olhar para o nosso próprio coração e para a nossa própria vida. Não há qualquer vantagem, não há qualquer virtude a mais em nós em relação a eles. E põe eles aí quem você quiser na sua mente, no seu coração. Não há qualquer vantagem, não há qualquer virtude além. O que há de diferente é que Deus teve misericórdia de nós, porque se não fosse isso, nós estaríamos vivendo as mesmas coisas, se não coisas piores. Então, que Deus nos ajude a refletir nisso.